a outra. Então, preste bem atenção, que é o seguinte: para cada talento que você tem, para cada talento singular que existe uma forma única de expressar esse talento. E também existe necessidades específicas no universo que só podem ser supridas com o teu talento. Então, o que você precisa entender? Qual é o seu propósito? O seu propósito é descobrir o que você veio fazer no mundo. Seu propósito é fazer descobrir o que você veio fazer no mundo, porque aquilo que tu veio fazer no mundo, existe uma necessidade no universo que você vai preencher. Aí você encontra o seu encaixe. Estava vendo uma postagem hoje da Gisele, ela estava falando de árvores, e isso me chamou a atenção para uma coisa. Ela estava dizendo que todas as criações que existem no universo, elas são necessárias para criar um ecossistema que mantém o universo. E isso é verdade. Se você tirar todas as moscas, todos os mosquitos, ou todas as abelhas, ou até mesmo todas as serpentes do planeta, se você matar todas as serpentes do planeta, vai haver um desequilíbrio. Por quê? Porque o papel da serpente, a serpente ela tem um propósito. Fora as nossas histórias que nós contamos sobre serpentes. Mas as serpentes, elas têm um propósito. E esse propósito atua no sentido de equilibrar o universo. Você estudou isso em biologia ou não? A mesma forma somos nós. Você tem um encaixe, você tem um propósito. E se você não cumprir com o seu propósito, vai haver um pequeno desequilíbrio no universo. E por que você sofre? Por que você sente essa sensação de não ser ninguém? Essa sensação de busca? Porque você ainda não encontrou seu encaixe. A dor, porque se você não sentisse dor nenhuma, estou falando das dores psicológicas, das nossas necessidades, dos nossos desejos, se você não sentisse dor nenhuma, você não ia se mover, você não ia se mexer, você nem ia assistir live. Então o que acontece? A dor que você sente é o universo tentando dizer vai para aí, vai ali, porque ali tu vai achar o teu encaixe. Então quando essas necessidades do universo combinam com a expressão criativa do seu talento, quando você encontrar esse encaixe, aí você cria aquilo que você tanto quer. A fagulha que acende o fogo da riqueza. O dinheiro você encontra por esse caminho. Amanhã eu vou dar uma aula sobre os processos de mudança e por que eles não funcionam. Quando você quer mudar alguma coisa, você vai pelos caminhos e por que eles não funcionam. Mas quando você quer mudar, eu sempre digo, pensa por exemplo, no que você quer mudar hoje, entendeu? A nossa mente, ela tem um monte de dores e aí ela fica olhando. O que eu preciso mudar? Eu preciso mudar isso, preciso mudar isso, preciso mudar isso, preciso mudar isso. Você quer mudar as circunstâncias externas, mas não é as circunstâncias externas. Você precisa equilibrar a sua vida, você precisa achar o seu encaixe, né? Se você tem um círculo aí, você tem que achar o seu encaixe. Essas coisas que você busca, isso tudo vão ser consequências do seu encaixe. Então, o que as pessoas buscam e o que as pessoas te estimulam a buscar? Dinheiro, entendeu? Eu, enquanto eu buscava dinheiro, sempre faltava dinheiro. Quando eu fiz esse encaixe, hoje não consigo gastar o dinheiro que vem. E eu passo 0 minutos por dia pensando em dinheiro. Eu fico pensando nesses encaixes. Eu tenho uma missão para cumprir.
Se eu cumprir essa missão, isso aqui é quase obrigação do universo em suprir as minhas necessidades, as minhas demandas. Então existe um viés distorcido da maneira como a gente busca isso. Isso, na verdade, isso que eu estou falando aqui, isso tudo, na verdade, é criação consciente. É você entender como você vai criar a sua realidade de maneira consciente. Porque você cria a sua realidade, mas como você tem essa visão distorcida, você cria tudo de modo distorcido. E é aquilo que eu falei na aula anterior. Você não consegue sair desse looping mental e a própria mente fica te fazendo de bobo muitas vezes. Não é a mente, mas é o condicionamento, a estrutura mental. Quando você quer mudar a sua realidade com a velha estrutura mental que cria a realidade que você quer. Por isso que você tem que transcender primeiro. Aquilo que eu expliquei na terça-feira, quando eu falei da criação consciente, da vida sem limites, você precisa fazer essa ruptura. E não é uma ruptura de que você vai mudar o seu pensamento. Você vai transcender o seu pensamento, porque mudar o pensamento, você só vai mudar as características do falso eu. Vou explicar isso amanhã. Você vai mudar, mas o que você precisa entender? Que você não é o falso eu, não tem o que mudar no falso eu. Você tem que buscar aquilo que você verdadeiramente é, que é a consciência por detrás do falso eu. É mais ou menos você ser um gigante e tem você ser um gigante e tem um anãozinho mandando em você. Aí você diz o seguinte: quem é o gigante? O gigante é você. Quem é o anãozinho? É o falso eu. Aí o gigante diz: meu Deus, eu tenho que mudar o modo do anãozinho mandar em mim, do pigmeu mandar em mim. Não, você não vai mudar o modo que o pigmeu vai mandar em você. Você vai assumir o seu comando. Então você não tem que estar sendo arrastado de um lado para o outro por aquilo que não diz respeito a você. Você não tem que querer mudar o seu pensamento, você tem que transcender o pensamento. Você não entendeu ainda que você não é o seu pensamento, mas não adianta dizer que você não é o seu pensamento. Você tem que... as pessoas dizem assim: eu já despertei, mas por que eu ainda não consegui o que eu preciso? Se tu precisa algo, você ainda não despertou. Porque o despertar é você se conectar com a plenitude e a abundância que é você em essência. E aí essa plenitude e essa abundância, ela se manifesta através de você. E ela vai produzir coisas na sua vida que você nem precisa, mas isso é uma consequência. E aí você vai dizer: bom, a plenitude e a abundância interna, ela está se manifestando de modo externo na minha vida. Que bom! Posso agora comprar um Porsche, posso agora comprar uma casa. Mas não é que a casa e o Porsche é algo que você precisa. Mas você compra porque você tem, você pode, você quer. Quer no sentido, tenho dinheiro, por que eu não vou fazer? Então, isso na verdade, o que nós estamos falando aqui, essas três coisas, é tudo, ou pelo menos o mais importante que a gente deveria ensinar, transmitir às crianças, dizer a eles, a elas, que há uma razão para elas estarem aqui. E que cada um de nós tem a missão de descobrir por si mesmo a razão pela qual está aqui. Essa é a tua missão, essa é a tua função. Ninguém nos ensina desde cedo como descobrir, como desvendar, como deixar o nosso talento se manifestar e com isso servir a humanidade.
Nós somos praticados, nós somos treinados, nós somos domesticados a competir com os outros, para ver quem é o mais inteligente, para ver quem é o mais forte, para ver quem é o mais esperto. É isso que é feito na escola. Então o que acontece? Nós não sabemos nada disso, do que eu estou falando aqui. É preciso deixar claro, e isso tem que começar por você, que cada um tem um talento único que ninguém mais tem. Qual é esse talento? Você sabe? Eu não estou falando de talento no sentido para se tornar um campeão, para você se ter alta performance. Eu estou falando de talento porque é o que você veio ser. Se você está numa função errada, você está infeliz, você está insatisfeito. Não é você achar o seu talento para se tornar o melhor. É você encontrar o seu talento para expressar a sua singularidade, para você expressar aquilo que você é. Porque se você não usa isso, se não faz isso, você está no lugar errado. Você não se enquadra, você não se acha, você parece que sempre tem algo errado em você. Parece que tudo que você faz dá errado. Parece que você sabe muita coisa, mas não produz resultado nenhum. Talvez você seja um pé de figo querendo dar maçã. E aí você esnoba os figos e fica cobiçando a maçã da macieira. Então você tem uma forma de expressar o seu talento de uma maneira que ninguém mais tem. Mas por que isso é tão difícil de encontrar? Por que isso é tão difícil? Porque o nosso propósito, como eu já falei, vou esclarecer isso um pouco, ele compreende 1, 2, 3 níveis. O primeiro nível é no nível do ser. Você está aqui sim para encontrar o seu eu verdadeiro, para descobrir o seu eu verdadeiro, para descobrir a sua essência. Nesse momento. Por quê? Porque ao longo do processo você se perdeu. Você precisa entender que você é parte do universo e que você veio aqui cumprir um papel. Você está aqui para cumprir o seu eu superior. Essa é a primeira coisa que você precisa descobrir. Você precisa descobrir por si mesmo que você tem. Você pode ter ajuda de alguém, mas você precisa descobrir por si mesmo que você tem no seu interior algo desejoso de nascer, de se expressar. E você tem que dar espaço a isso. Você não pode bloquear o desenvolvimento disso. A maioria de nós faz isso. Então esse é o nível do ser, quem você verdadeiramente é. A segunda coisa que você precisa é no nível do ter. Ok, eu sou essa expressão, esse sopro divino. Mas o que eu vim fazer aqui? Você tem um talento. Você tem um talento único que é só teu. Só seu. O que você sabe fazer? Qual é a sua predisposição? Ele é tão único e tão específico que ninguém pode te substituir. Ninguém. Então você é único. E isso significa então que há uma coisa que você pode fazer de um jeito melhor do que qualquer outra pessoa sobre a Terra. E se você encontrar isso, você vai se satisfazer com isso. Você vai parar de se importar com o que as outras pessoas pensam. Você vai parar de querer ser igual aos outros. Você vai parar com essas teorias de modelação e de tudo mais. É a sua característica. É o seu modo de ser. E quando você deixa isso emergir de você, você é pleno, você é completo. Mas isso só emerge de você se você entender quem você verdadeiramente é. Por isso é tão importante, por isso é tão importante isso que eu falei para vocês na terça-feira.
de vocês aprenderem o processo, da criação consciente. O que é o processo da criação consciente? O que a gente está fazendo aqui, a gente está botando uma laje, a gente está botando um fundamento, a gente está colocando uma base. Você está começando a compreender as coisas. E eu acho tão interessante que você começa a compreender as coisas, mas aí tem um passo a mais que você tem que dar, e esse passo depende de uma decisão e talvez de um desafio seu, aí você não quer dar. Por quê? A minha pergunta para você, por que você não quer dar? Porque você não consegue sair do ciclo. Você até entende, mas, por exemplo, a gente teve lá a oportunidade de você participar de uma sequência de aulas programadas para você fazer, desenvolver a criação consciente. Por que você não participou se você não participou? Porque muitos de vocês não participaram. Existe um limite? Sim, eu teria que pagar R$2.000 para isso, 1.900 e pouco. Eu teria que pagar isso. E por que você não paga? Porque você se vê limitado nisso. Então eu não estou dizendo que você tem que comprar a mentoria, mas eu estou usando isso como exemplo. Por quê? Porque isso é uma coisa prática, uma coisa que você viveu. Você sempre anda nesse círculo, você sempre usa as mesmas desculpas. Isso é o falso eu. Entendeu? Esse é o falso eu. Poderia ser que eu não acredito no que ele ensina. Mas eu vejo, estão toda noite aqui as mesmas pessoas. Nós somos 4.500 pessoas que estamos envolvidos nesse crescimento. E o que você vai fazer a partir de domingo quando terminar essa série? Você vai voltar para a sua vida normal. Por isso esse chamamento que eu falei no início, de você pegar e fazer isso que eu fiz lá atrás, você se dá um chacoalhão. Eu não estou falando isso que você necessariamente tem que comprar o curso, mas você precisa encontrar essas respostas. Elas podem estar estão em outros lugares. Não precisa ser na mentoria Vida Sem Limites. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: lembre que você tem um período para viver ainda. Você tem uma fase da sua vida para viver ainda. Então, se você vai habitar mais 30 anos nesse corpo, tire um período para você decidir reformar a sua estrutura. E a melhor reforma da sua estrutura não é você tentar mudar a mente. É você transcender a mente, você ir para a consciência. E lá da consciência, você acendendo a luz da consciência, de lá você pode fazer a mudança que você quer fazer. E essas três coisas, elas são primordiais. Esses três pontos. Primeiro, isso é tão lógico, tão óbvio, que a gente não precisa nem explicar isso. A primeira coisa que você precisa verdadeiramente é saber quem você é. É sair dessa voz da sua cabeça. Nem sei se a voz está na cabeça, ela pode estar na perna, a gente acha que ela está na cabeça. Mas você precisa sair dessa voz. Você precisa encontrar, você precisa dessa ruptura. A ruptura com o seu velho eu não é uma mudança no seu modo de pensar apenas, é uma ruptura com o seu velho eu, e essa ruptura, ela vai criar uma transformação. E essa transformação é que vai transcender quem você é, transcender a sua situação atual. A gente pode usar todos os exemplos da natureza. A lagarta, não basta aprimorar o seu estado de lagarta, ela precisa romper com o estado anterior, sofrer uma transformação, que é a metamorfose, e isto vai criar o quê? A transcendência. A lagarta, ela não consegue se erguer 2 centímetros do chão. Ela só se arrasta. Mas quando ela passa pela ruptura desse estágio de lagarta,
e sofre a transformação da metamorfose, aí é o que ela transcende o que ela era antes e se torna a borboleta. Então, o que você tem que passar são exatamente esses 3 estágios. A ruptura, você tem que passar a ruptura, você tem que passar a transformação para você viver a sua vida de maneira leve, de maneira livre, de maneira espontânea. Você não consegue criar você não consegue voar continuando sendo uma lagarta. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos examinando o estágio da lagarta. Mas não se engane, você não passou, não deixa a mente se enganar. Você é uma lagarta que hoje sabe que existe a possibilidade, porque você tem consciência, autoconsciência, você sabe hoje que você pode se tornar uma borboleta. Mas não deixe a mente dizer para você que você sabe e que você já passou pelo processo da metamorfose. O que revela isso não é a mente, é o seu estado emocional. Se você sente paz, se você sente plenitude, se você sente abundância, porque você sempre vai trazer ao mundo aquilo que você sente. Se você sente insatisfação, você vai trazer insatisfação ao mundo. Você acha que você está insatisfeito porque você não tem as coisas que você acha que queria ter. Mas lembre-se, aquilo que você acha que o mundo tira de ti, é você que tira do mundo. Por quê? Porque você traz satisfação você traz insatisfação para o mundo, e é isso que você tem. Você traz incapacidade para o mundo, e aí você se sente e se torna incapaz. E esse trazer não é genuíno seu. É uma ilusão. Então isso é extremamente profundo você entender essas coisas. Isso é extremamente importante, porque nós precisamos mudar. Hoje eu postei, eu fui dar uma caminhada ali na vizinhança e eu postei uns vídeos que fui filmando umas florzinhas ali da primavera, e as pessoas olhando e disseram: meu Deus, como eu queria morar num lugar bonito assim. Todo lugar é bonito assim, quando você dá espaço para a natureza se desenvolver, quando você não destrói tudo à sua volta. A bagunça, a feiura do mundo, ela só reflete a bagunça e a feiura da mente humana. Então, se nós queremos mudar o mundo, nós temos que transcender o estado atual da humanidade. Qual é o estado atual da humanidade? Um estado onde você está identificado com a sua mente, com o seu conhecimento, que são as experiências do passado. O conhecimento sempre é velho. E quando você se identifica com o velho, não pode haver evolução. Como é que você quer evoluir se você se identifica com o que é velho o tempo todo? Se você está preso no que é velho. Então, isso que nós estamos vendo aqui, nós estamos chegando no final da nossa série, e aí as coisas vão ficar um pouco mais pesadas, no sentido de fazer esse chamamento, de fazer esse despertar. Porque senão parece que tudo é sempre uma conversa bonita, sempre é uma live interessante, como é interessante, mas e o que você realmente tem mudado? O que você realmente tem transformado? O que você verdadeiramente tem aplicado na sua vida? Que compromissos você verdadeiramente tem usado? Aliás, que compromissos você tem feito? Que ferramentas você tem usado? Senão eu vou ficar aqui 20 horas falando com você e você não muda. Você não se liberta do sofrimento, você não progride. Eu não estou aqui fazendo lives para me aparecer, não estou fazendo lives aqui para ocupar seu tempo. Eu estou aqui cumprindo a minha missão. E a minha missão é ajudar você a ser aquilo que você veio ser.
E se eu tiver que fazer um chamamento mais pesado para isso, eu faço, entendeu? O chamamento mais pesado significa o seguinte, cara, você não é sozinho. A sua vida importa. O que você faz com a tua vida afeta outras pessoas. O que você faz com a sua vida afeta outras pessoas. Então, se você vive uma vida de chorumela, uma vida de sofrimento, uma vida de drama, uma vida de infelicidade, uma vida de insatisfação, isso me afeta como espécie, afeta todo mundo. Vocês estão entendendo? Isso afeta todo mundo. Nós estamos juntos, eu e você somos a mesma coisa no fundo, na essência. Nós estamos juntos. Não dá para deixar ninguém para trás. Eu fico... uma vez só para vocês terem uma ideia, como que nós somos em essência. Uma vez uma amiga minha, que mora nos Estados Unidos, e que tinha uma filha de 4 anos, 5 anos, nunca tinha levado essa filha para o Brasil. E no lugar onde ela mora, como aqui onde eu moro, não existem pedintes, não existem mendigos. Você não vê uma pessoa na rua, que dorme na rua pedindo. Se você for, obviamente, para Manhattan, você vai ver em alguns bairros. Mas aqui, nessas cidades do interior, não. E a filha dessa minha amiga nunca tinha visto um pedinte, um mendigo, um morador de rua. E aí elas foram para Porto Alegre e passaram ali pela Borges, onde tem muitos moradores de rua, no viaduto. E a menininha viu aquilo. E a menininha disse, mãe, olha aqueles tio. O que eles estão fazendo aí? E ela tentou explicar, e a menina disse, mãe, tu não vai fazer nada? Quer dizer, na inocência da essência dessa pessoa, tu olhar para um menino de rua, uma outra pessoa, eu não estou dizendo que você tem que ir lá e levar esses mendigos para casa, não me atacam, eu só estou dizendo que isso não é normal. Nós ter pessoas morando na rua, perdidas, isso não é normal. E a gente passa como se a gente não quisesse olhar para elas. Eu também faço isso, você também provavelmente faz, passa rápido porque a gente acha que é uma ameaça, é um perigo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para identificar o quanto que a gente se vê separado das coisas. O quanto a gente se vê separado das coisas. E eu não estou entrando em nenhuma polêmica, nada. Eu só quis contar essa história. Porque o que acontece? Nós precisamos evoluir como ser humano. Seria muito triste se nós, como espécie, como ser humano, tivéssemos chegado no fim da nossa evolução no estado em que nós estamos. Aí outro dia uma pessoa perguntou para mim, baseado no que tu diz que o ser humano, a mente do ser humano é disfuncional? Eu pensei para mim, em que planeta essa criatura vive? Que mente, aliás, que espécie, que não fosse disfuncional faria tudo que nós seres humanos fazemos? Se você quer saber por que a mente é disfuncional, liga o Jornal Nacional, acho que já passou. Mas dá uma olhada no Fantástico, dá uma olhada no noticiário. É óbvio que existe alguma coisa errada com a espécie, com nós seres humanos. Mas então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter essas clarezas. E se você está aqui, presta atenção, se você está aqui me acompanhando há 17 noites, esses conteúdos profundos, sexta-feira à noite, é porque você tem sede dessa transformação. Você tem sede dessa transformação. E aí eu tô te clamando para você não ser uma frequentadora ou um frequentador de lives.
Eu quero que você vá, parta para ação, que você mude, que você transforme a sua vida, que você se torne luz. O mundo precisa de luz. O mundo precisa de luz. O que é luz? É consciência. Nós precisamos trazer mais consciência para o nosso mundo. Estava lendo uma reportagem esses dias numa revista aqui de Nova York. Eles estavam fazendo um estudo que os seres humanos evoluíram tanto, mas que existe uma involução no estado emocional e na inteligência das novas gerações. Eu não quero saber quem você é. Eu não quero saber aonde você mora. Mas nós vamos ter sérios problemas com as próximas gerações, se nós não aumentarmos a consciência, porque as redes sociais, todas essas coisas, algumas pessoas se beneficiam com isso, mas outras pessoas, elas se tornam muito superficiais. Existe muita comparação, existe muita exposição, existe muita... Então, o que acontece? A pessoa, ela cada vez mais fica mais ansiosa, mais vazia, mais perdida. Todas essas redes sociais, tudo isso é feito para entreter o falso eu. O falso eu fez isso para entreter o falso eu. Então as pessoas buscam o entretenimento e a comparação você tem tantos parâmetros que é praticamente impossível você ser feliz se você vive nas redes sociais. Então, quais são as 3 coisas importantes, só para voltar para o nosso tema aqui? A primeira é você procurar o seu eu superior. É você encontrar botar as raízes profundas para dentro de você. Encontrar a sua essência, o seu eu verdadeiro. A segunda é descobrir seus talentos únicos, no que você é bom e lapidar isso. E quando você encontrar esses talentos, alegre-se. Celebre, comemore, porque você encontrou uma das coisas mais interessantes e importantes da sua vida. E o terceiro é você usar isso para servir melhor a humanidade. Você precisa usar seus talentos únicos para suprir as necessidades das pessoas à sua volta, do universo à sua volta. E aí o resto é história, o resto é consequência. Então, eu estou fazendo esse chamamento porque nós estamos chegando no final da nossa série. Aliás, deixa eu fazer uma colocação aqui, tá? Deixa eu fazer uma colocação. Por vários motivos, tá? Vários motivos. Motivos como por ser final do mês, por não ter se preparado, período de virada de cartão, por não ter conseguido participar da live na terça-feira, por só ter ficado sabendo no dia seguinte, porque o marido estava viajando, porque o marido estava dormindo, pelas inscrições apenas terem ficado aberto por 2 horas, inúmeras pessoas estão reclamando e dizendo que não conseguiram se inscrever para a mentoria Vida Sem Limites. Nós só deixamos as inscrições abertas na terça-feira, das 22 à meia-noite. Então é o seguinte, tá? Eu disponibilizei um link para um grupo de pessoas super interessadas na mentoria na minha bio, o link azul. Então, se você ainda tem, se você é uma dessas pessoas que quis se inscrever e não conseguiu, eu quero que você clique no link e você entre nesse grupo para saber quantas pessoas realmente não conseguiram se inscrever. Preste atenção, não é o grupo VIP que você está. É um grupo novo.
Só para quem verdadeiramente quis ou quer entrar na mentoria, mas que não conseguiu por esses motivos ou por outros. Vai depender da quantia de gente que realmente ficou de fora. Se tiver muita gente, a gente vai considerar a possibilidade de abrir um segundo lote no domingo, tá bom? Se não tiver muitas pessoas, a gente deixa assim, até porque muitas pessoas fizeram um movimento muito forte, muito intenso para se inscrever. Então, se você não conseguiu se inscrever, ou se você quer se inscrever, entre no grupo de pessoas super interessadas. Clicando no link da bio, no link azul, entre lá e fique quietinho lá esperando, é só para ver quantas pessoas realmente querem se inscrever. Eu não quero transformar essa série de lives numa série de vendas, por isso que eu deixei só 2 horas abertas. Mas é sumamente importante que você reflita também sobre essa possibilidade. Reflita sobre essa possibilidade. Então, amanhã eu quero explicar para você, a continuidade de hoje. Por que é tão difícil a gente encontrar, verdadeiros meios, verdadeiras ferramentas para a mudança? Como é que a gente faz isso? Nós vamos analisar amanhã quais os caminhos que a gente usa para criar mudança, por que esses geralmente não funcionam e quais são os caminhos que a gente precisa seguir. E amanhã é sábado. Sábado geralmente é o dia que mais pessoas faltam. Façam um esforço para estar aqui, porque só faltam mais 3 regras. E eu voltei a publicar lá as regras. Para você saber qual é a regra de hoje, vá lá no meu feed, comente, deixe um depoimento e coloque lá o que você quer saber ainda até o final dessa série. E mais importante, conte lá o que você aprendeu, se mudou alguma coisa, se esse movimento todo te ajudou em algum sentido, coloque lá para saber, tá bom? Então,